eu acho que aqui caberia você falar para algumas pessoas o que é o Novo Aeon, o que é essa ideia, como ela está se apresentando, essa era de Horus, como é que ela se apresenta para nós? É meio que dedo no cu e grita. Não, porque é assim, o Novo Aion, na verdade, ele é uma referência astrológica que o Crowley coloca um novo nome, né, chama de Novo Aion, e Aion vem de Aionos, do grego, e remonta a essa questão de era, né? Mas era não no sentido temporal, mas no sentido psicológico, uma consciência coletiva. Então, o Novo Aion é uma nova forma de pensar, coletivamente falando, da sociedade mundial. E ele já se desdobrou em muitos países, só que aqui no Brasil, como existe um maquiavelismo muito grande, né, de algumas irmandades negras chamadas igrejas evangélicas, né, não só eles, mas de outras também. E lá no Oriente tem um pessoal também, uns radicais lá, que eu também não vou falar, porque senão cai uma bomba aqui. Mas existe alguns fractais de irmandades negras no mundo querendo travar esse processo de evolução da consciência humana do novo Aion, através disso, da linguagem do bem e mal, através da disparidade entre homem e sexualidade, através de todas essas criações de repressões, de traumas, de medos, de fobias, né, da figura do diabo e por aí vai. Então eles tentam travar o novo Aion, mas é como se você quisesse deter a primavera uma hora, vai florir, não tem o que você fazer, porque faz parte de algo muito mais cósmico, está muito além do interesse desses caras. Então o Novo Aion, se a gente pegar na própria Bíblia, né, usando a Bíblia como uma referência cabalística, porque muita gente fala, vi que é inimigo da Bíblia, vi que já queimou a Bíblia. Eu queimei a Bíblia, sim, não nego, inúmeras vezes, já queimei Bíblia, queimei crucifixo, queimei tudo. Porque faz parte da minha forma de linguagem, para motivar esse pessoal a desafiar o status quo. Mas eu queimo essa Bíblia manipulada, eu não queimo a Bíblia gnóstica ou a Bíblia cabalista, por exemplo, que chega aí como uma tradição oculta e que depois é manipulada e revelada de uma forma torpe. Então, a Bíblia, nesse aspecto metafísico, quando Jesus diz assim que eu estarei convosco até o fim dos tempos, na verdade é uma tradução errada da Septuaginta. Na Bíblia em grego está escrito deste Aionos, ou seja, Jesus foi o arauto do Aion de Osíris, do Deus sacrificado e moribundo, né, da era de peixes, onde se acreditava que para você honrar a Deus você tinha que se sacrificar. Então aí tem várias narrativas mitológicas de vários personagens que se sacrificaram porque esse era o ideal e etc e tal. O novo Aion é ao contrário. Então a gente sai desta era de peixes quando Jesus diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. Na verdade é deste Aion. Que Aion? O Aion de Osíris, a era de peixes. Tanto que o símbolo do cristianismo é o peixe. Só que ele já acabou. Esse Aion de Osíris, essa era dos peixes, já acabou. Só que ele já acabou. Exatamente, que a igreja já acabou. Exatamente. Por quê? Porque era um Aion onde o homem temia a Deus. A figura do Velho Testamento basicamente é isso. Um Deus narciso e opressor. O Aion de Aquário, e o símbolo do zodíaco de Aquários é um homem, mostra que é onde você encontra Deus em si. É onde a criatura humana revela Deus em si mesma. Por isso que a gente está passando por tantos transtornos, porque o ajuste da consciência de uma humanidade que venerava um Deus temível para uma nova humanidade que encontra Deus em si é um ajuste cabuloso. Acontece uma série de coisas para a humanidade poder olhar para dentro e falar, caralho, tá aqui dentro. O tempo todo estava aqui dentro. Então, o novo Aion, ele substitui o Aion de Osíris e a era astrológica de peixes. Nós estamos na era de Aquário e o novo Aion de Horus. Então, Crowley só mudou os termos, mas é basicamente isso. Então, encontra-se, o homem se reencontra com os velhos tabus e dialoga com eles, inclusive a sexualidade, a questão do gênero. Isso é uma coisa totalmente perceptível, notória. Hoje a gente já tem aí o molecado, os adolescentes já se descobrindo com outros gêneros, outras possibilidades de evolução da sexualidade. Então, quebra de tabus, evolução do conhecimento por assuntos metafísicos,
Então, unir o metafísico à ciência tradicional, que foi separado durante o Iluminismo, depois do Renascentismo, porque até então o esoterismo dialogava com a ciência, era uma coisa só, você não tinha astronomia, astrologia, tudo era uma fusão de conhecimentos. Então, quando veio a globalização, quando começou essa modernidade, então separou-se espiritualidade e ciência. Para o Novo Aion, elas voltam a se reintegrar. No Novo Aion também, essa questão de papéis de gênero, elas caem, porque na verdade nós somos seres andrógenos, o nosso espírito não tem sexo, não tem gênero, então volta-se a um estado de androgenia, e com isso eu não estou dizendo de mudança biológica, não, eu estou falando de comportamento, de psicologia. A humanidade descobre vários avanços científicos, só que é depois de muito caos, depois de muita briga, depois de muitas pandemias, então não vai ser fácil.